vocês, ou no máximo amanhã, tá? Então, eu vou ter que dividir o vídeo e fazer esse tipo de procedimento para o arquivo ficar disponível, né, para compartilhar, tá bom? Então, a gente vai lá iniciar agora a nossa aula de hoje, falar sobre mol, sobre a massa molar, né, na verdade, que é o nosso último tópico desse conteúdo que nós estamos abordando sobre átomos, mols e massas molares. Então, aqui, colocar em tela cheia. Basicamente, é muito difícil, né, você ficar calculando ou contando a quantidade de átomos ali presente em um mol de uma determinada substância. Então, como que o pessoal faz? Ele geralmente determina a massa molar ali daquela substância, né? Então, a gente, para obter essas quantidades de átomos, a gente não fica contando diretamente. A gente não, por exemplo, a gente fez alguns cálculos que a gente determinava a quantidade de átomos ali presente numa amostra. A gente fez os cálculos simples, né, com apenas multiplicações e divisões ali. Nós não vamos ficar contando, por exemplo, vamos contar quantos átomos tem ali. Não tem equipamento suficiente, recursos, né, tecnológicos suficientes para isso. Na verdade, até tem, mas ia demandar muito tempo. O que a gente faz? A gente faz pequenas estimativas e usa, então, o que nós chamamos de massa da amostra e a massa molar, né, que é a massa por mol de partículas. Então, essa massa molar que nós vamos falar aqui para encerrar essa sessão é justamente a massa por mol de partículas. Por exemplo, 1 mol de água, qual é a massa molar? Tá bom? 1 mol de cloreto de sódio, qual é a massa molar? Então, a massa molar é sempre a massa por mol de partícula, por 1 mol de partículas, tá bom? Então, é a massa presente em 1 mol de partículas. E em 1 mol de partículas tem quantos átomos? 6,0221 vezes 10 a 23, tá bom? Então, a unidade da massa molecular vai ser sempre gramas por mol, tá bom? Gramas por mol. Aqui está um pontinho, mas quer dizer que o mol que estava dividindo, tá bom? Deixa eu colocar aqui a mesa digitalizadora para que fique mais claro. O mol que está dividindo aí, ele passou para cima multiplicando, por isso que ele ficou com mol menos 1, mas aí a unidade é sempre gramas por mol para unidade de massa molecular, ou massa molar, tá bom? Então, como é gramas por mol, ó, a massa molar, eu representei aqui pela letra M maiúscula. Vocês estão conseguindo enxergar? Eu vou até sublinhar aqui, ó, tá? Então, como é gramas por mol, eu coloco aqui, ó, gramas por mol. Gramas é o quê? É uma unidade de massa. E mol é o quê? É uma unidade de medida da quantidade de substância. Então, eu simplesmente faço assim uma substituição. Continuo o M da massa molar, a grama eu substituo por uma letra representativa da quantidade de massa da amostra, que é M, e substituo mol por N, né, que é justamente o símbolo que representa a quantidade de mols ou a quantidade de substâncias ali. E aqui eu simples falo, por exemplo, se eu quiser calcular a massa da amostra, que é o M, o que eu faço? Eu simplesmente multiplico o M maiúsculo, que é a massa molar, por N. Aí eu tenho, então, massa da amostra, que é igual ao número de mols multiplicado pela massa molecular, ou massa molar. E eu também, se eu quiser calcular o número de mols, eu simplesmente faço isso assim, ó, como o M, a massa molar aqui, ó, tá multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo, entendeu? Por isso que quando eu quero calcular o número de mols, eu simplesmente divido a massa da amostra dividido pela massa molar, ou massa molecular, tá bom? Quando a gente está considerando átomos, tá bom? A gente fala, então, massa molar de um elemento, né? Que é a massa por mol de átomos. Quando a gente está considerando moléculas, ou composto molecular, a gente fala a massa molar de um composto molecular, que indica a massa por mol de suas moléculas. Quando a gente considera composto iônico, né? Como cloreto de sódio, e outros compostos iônicos aí presentes na natureza, a gente fala a massa molar de composto iônico é o quê? A massa por mol de fórmulas unitárias, que na verdade é o conjunto ali de átomos dos íons, né, positivos e negativos, que vão formar essas fórmulas unitárias. Então, lembre-se bem dessas
equações aqui, que são relações simples, que vocês vão utilizar para resolver os exercícios. Por exemplo, eu peço para vocês calcular a massa da amostra, é só utilizar essa aqui, ó. Tá? Massa da amostra, que é o número de mols multiplicado pela massa molar. Se eu peço para vocês calcular o número de mols, o número de mols N é o que? A massa da amostra dividido pela massa molar. Então, a massa molar que está presente é justamente para você calcular a quantidade de mol, calcular também a quantidade de massa, também é possível calcular o número de átomos, tá bom? Então, a massa molar serve para isso, tá bom? Porque a gente não consegue contar diretamente a massa de cada um dos átomos, aí, então a gente agrupa nesse conceito de massa molar para realizar esses cálculos. Professor, Oi? professor, só um momento, por favor. Seu, fale um pouco mais devagar, porque quando você está falando, está muita coisa, e está dando interferência aqui no meu, não está chegando direito o áudio. Ah, tá, entendi. Entendi. Tá bom? Aí, no caso aí, eu não peguei muito aí sobre a coisa da explicação das massas aí. Só um pouco lento, porque está dando interferência no áudio aqui na hora de chegar, tá? Ah, sim, sim, isso é verdade. Então, vamos lá. Aqui a massa molar, a gente vai utilizar ela para calcular a massa da amostra, tá? Por exemplo, a quantidade ali de substância que você vai ter numa amostra, e também você vai utilizar ela para calcular o número de mols. O número de mols é representado pela letra M, tá? Que está aqui, e a massa da amostra pela letra M. Então, sempre no problema que eu pedi, por exemplo, calcule a massa da amostra, que é o M, né? Eu vou simplesmente multiplicar o número de mols pela massa molar. Então, a massa molar de uma substância tem que ser medida justamente para isso, para você calcular essas grandezas aqui por meio dessas relações, tá bom? Então, esse é o foco principal desse slide. Agora, eu vou ensinar para vocês como que nós utilizamos essas fórmulas aí em um problema, né? Então, eu sempre estou tirando o problema lá daquele material que eu disponibilizei para vocês, tá? Tem um material lá que ele mostra um exemplo, assim, de como resolve, e lá embaixo tem esses testes aqui. Então, estou recortando lá do livro, né, daquele material, e trazendo esses testes aqui, resolvendo com vocês aqui durante a aula, tá bom? Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, que a massa, vamos lá, a massa de uma moeda de cobre é 3,20 gramas. Então, você vai lá, já coloca os dados. Massa, tá? Que é igual da moeda de cobre, é igual a 3,20 gramas. Aí suponha que essa moeda seja feita de cobre puro, tá bom? Então essa moeda é feita de cobre puro, não é uma mistura. Na verdade, todas as moedas são uma mistura, né? Tem uma liga ali de cobre e estanho. Mas vamos supor que essa moeda seja de cobre puro. Então tem 3,20 gramas de cobre puro. Qual é a primeira pergunta que faz? Quantos mols de átomo de cobre a moeda deve conter? Dada que a massa molar do cobre é o quê? 63,55 gramas por mol. Então, a massa molar do cobre, que é o Mzão, né, é igual a 63,55 gramas por mol. O que ele pede? Ele pede na letra A o número de mols. Então, letra A, número de mols. Número de mols é dado por essa relação. É que a gente obtém aqui desse própria relação aqui que a gente já apresentou nesse slide, ó. Massa molar, certo? A gente tem essa relação primeira, onde a gente calcula a massa da amostra, e é simplesmente isolando o número de mols aqui, trazendo M que está multiplicando, passa para cá, dividindo, então a gente obtém essa relação que é possível calcular o número de mols a partir da massa da amostra, da massa molar no caso, tá bom? Então, vamos lá, voltando ao problema. Então, a gente já tem uma relação aqui, ó, que dá para utilizar para calcular o número de mols para esse tipo de problema. Então, número de mols é igual a massa da amostra. Qual é a massa da amostra? 3,20 gramas, certo? E qual é a massa molar do cobre? 63,55
3,55 gramas por mol menos 1, certo? Então, vamos lá, número de mols. Agora, simplesmente faça a divisão, né? Você pega aí a tua calculadora. Vamos lá fazer a divisão rápida aqui, né? Para a gente não perder muito tempo. 3,20 dividido por 63,55, que dá um valor de... Se colocar aqui, vocês podem fazer também aí na casa de vocês. 0,050. Ó, grama com grama cancela. Mol menos 1. Como tá aqui mol menos 1, quando eu passo ele para cima, faz o quê? Fica positivo, né? Então fica mol menos 1, vai para cima, para o numerador fica positivo, por isso que ele não aparece aqui. Então essa é a quantidade de mols ali que você obtém, simplesmente usando aquela relação, né? A relação lá do número de para calcular o número de mols, que é a massa da amostra dividida pela massa molar. Não tá chegando aqui para mim a coisa, não. Você colocou só M 3,2, né? Você tá fazendo aí no computador o desenvolvimento da atividade? Na verdade, eu já terminei, né? Acho que tá chegando aí. Agora que chegou. Tá bom, Bruno. Tem que me pegar novamente aí, professor. Tá demorando aqui. Para visualizar aqui. Sempre vai chegar atrasado um pouco, tá bom? Aí não dá para acompanhar novamente. Tem como fazer novamente, hein? Por favor? Tá, peraí, vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu vou apagar, tá bom? Eu vou colocar a tela cheia aqui. Perfeito. E vocês outros aí, estão tudo bem aí? Estão conseguindo acompanhar? Para mim, professor, tá de boa ainda, só que ainda não chegou também. Aí fica meio complicado a gente entender um pouco. É verdade, né? Peraí, deixa eu apagar aqui. Agora chegou. Não, chegou aqui agora. Interferência também, como o Messias falou, mas logo aparece. Aí dá para tentar entender um pouquinho. Entendi. Tá chegando aos poucos aqui também. Tá chegando. Mas tá chegando. Tá bom. É o nosso problema de internet, né? Mas semana que vem a gente vai fazer a Tira Dúvidas presencial, tá bom, Tom? Então vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, o que a gente pode extrair do problema? A massa de uma moeda de cobre é 3,20 gramas. Então é a massa M, tá? Que é igual a 3,20 gramas. Suponha que ela é feita de cobre puro, tá bom? Então uma moeda, na verdade, é uma liga, né? Tem cobre, estanho, tem ferro, também tem outros materiais, mas vamos supor que ela seja de cobre puro. E a primeira pergunta é a letra A. Quantos mols de átomos de cobre, né, a moeda deve conter, dada que a massa molar dele, que é o M grande, seja 63,55 grama por mol, tá bom? Beleza? Então, o que se pede aqui é justamente para você calcular o número de mols. O número de mols é dado por essa relação aqui, que a gente já discutiu no slide anterior. Então, o número de mols que é igual. M, qual é o M? É a massa da amostra, 3,20. 3,20 grama. E a massa molar de cobre é 63,55 gramas por mol, certo? Aqui que você faz? Gramas com gramas dá para cancelar. Qual é a unidade que sobra? Mol, tá bom? 3,20 dividido por 63,55. A gente fez o cálculo aqui agora há pouco. Deu 0,050, tá? 50. Deixa eu colocar direito aqui, 50. Como o mol menos 1 aqui está no denominador, está com um expoente negativo, quando ele passar para cima, vai o quê? Com expoente positivo, tá bom? Então fica mol, certo? Então, mol menos 1 passa para o numerador, passa para cima, fica com expoente positivo, mas o 1 não precisa colocar aqui, tá bom?
Então, nós obtemos, então, o número de mols ali presente naquela amostra de 3,20 gramas. Beleza? Tudo certo? Sim, professor, deu para entender melhor agora. Uhum. Agora, qual é a letra B? Ó? A letra B, ele pede, essa aqui é a letra A, né, que a gente fez o cálculo. A letra B, ele pede quantos átomos de cobre estão presentes. Então, a gente vai calcular o número de átomos presentes naquela amostra de moeda de cobre. O número de átomos é calculado por essa equação aqui, ó, N, que é igual ao número de mols multiplicado pela constante de Avogadro. Então, vamos lá. Qual é o N, que é justamente a variável que nós vamos procurar, né, que é o número de átomos. O N, o número de mol, a gente já calculou, que é o quê? 0,050 mol. E tem a constante de Avogadro, que é igual ao quê? 6,0221 vezes 10 a 23. O quê? Átomos de cobre, no caso, né, como a gente está considerando átomos de cobre, então seria átomos de cobre por mol, né? Por mol. Essa seria a constante de Avogadro. E aqui você simplesmente faz a conta. Então, como N é o número de átomos que você deve procurar, mols você já tem, que é 0,050, tá? Aqui eu vou tirar as unidades e vou colocar somente os valores, tá? Depois vocês observam bem que vai haver um cancelamento do mol, vai sobrar somente a unidade átomos de cobre. Então, aqui eu multiplico, então, pela constante de Avogadro, vezes 10 a 23. Então, N é igual a 0,50 vezes 0,50 vezes 6,0221. Opa, 6,0221. A gente obtém, então, um valor de 0,3, certo? Vezes 10 a 23, tá? Então, esse é o valor que dá o número, né? O número de quê? O número de átomos de cobre. Então, eu vou ter 0,3 vezes 10 a 23 átomos de cobre, tá bom? Que é justamente o resultado aqui do cálculo. Então, vocês podem obter essas relações simplesmente fazendo essa, sabe, utilizando essa relação aqui que eu apresentei para vocês, para calcular o número de mols, depois você calcula o número de átomos, por meio dessas simples relações aqui matemáticas que eu apresentei para vocês, tá bom? O que eu sugiro agora para vocês fazer como exercícios é fazer esse mesmo problema, mas utilizando a regra de 3, tá bom? Por exemplo, aqui, como que você vai fazer o cálculo do número de mols de átomos da moeda de cobre? É bem simples, eu só vou colocar aqui o passo inicial. Por exemplo, você pode utilizar o dado da massa molar. Massa molar é o quê? 63,55 gramas por mol. O que isso significa? Significa que um mol de cobre tem quantas gramas? Tem 63,55 gramas. É isso que a massa molar está nos indicando. Aí você não tem 63,55, você tem o quê? 3,20 gramas de cobre, aí você calcula quantos mols de cobre equivale àquele 3,20, tá bom? Aí você encontrando o número de mols, aí você vai para fazer outra regra de 3. Aí você tem que um mol de átomos equivale ao que? 6,0221 vezes 10 a 23 átomos de cobre. Aí você encontrou o número de mols aqui, x mols, e encontra, então, o número de átomos, tá bom? Então, você vai fazer por 2 regras de 3, fazendo esse mesmo exercício aqui por uma outra
sistema, né, de resolução, que é a regra de 3, tá? Então, você pode utilizar a relação, que é a relação matemática bastante simples, ou a regra de 3. Agora, eu vou parar a gravação, tá bom? E para não ficar muito pesada para o povo ver depois essa parte.